Existem pessoas que querem fazer investimentos e não querem fazer renda fixa, porque a renda variável tem um potencial maior, melhor de rendimentos. Mesmo assim, elas querem um investimento que seja um tanto seguro, apesar de ser renda variável, né? Existem alguns setores da renda variável que são reconhecidos como setores menos voláteis, são, portanto, que são um tanto mais seguros, e é sobre isso que nós vamos falar agora nesse vídeo. Fica aí. Meus amigos e amigas, esse é o meu, o seu, o nosso Moeda a Mais. Começando o ano falando sobre renda variável. Para você que está chegando agora no canal, eu sou o Ed e seja muito bem-vindo. Espero que realmente seja útil para você, possamos trocar uma grande ideia aqui nesse canal e vamos lá para o que interessa. Nada disto é recomendação de compra, é apenas o que eu conheço, o que eu penso sobre o mercado, sobre esses ativos. E bom, falando sobre o primeiro setor, vamos dizer assim, aquilo que eu acho que é o mais seguro de todos, o mais resiliente, por assim dizer, que é o setor financeiro, o setor bancário. Imagina que um banco grande do Brasil, não o Banco do Brasil especificamente, mas um dos grandes bancos que há no país, de repente vá à falência. É difícil de se perceber, né, apesar de que alguns casos aí tenham acontecido, mas não são lá bancos de tantos anos de mercado, enfim. O Banco do Brasil, especificamente falando sobre esse ativo. Bom, é um ativo que eu possuo em carteira, é um ativo que eu considero muito resiliente. O Banco do Brasil é uma empresa muito antiga e é um banco. É um banco que está sempre lucrando, se vê bons pagamentos de dividendos. E se você está começando a tratar ali da renda variável, quer fazer investimento, de repente seja uma boa que você analise, claro, é um pouco mais a fundo para o seu caso, para os seus objetivos, se o Banco do Brasil, de repente, não seria uma boa oportunidade de negociação, até porque recentemente, nós temos até um vídeo falando sobre isso aqui no canal, houve uma queda no preço das ações do Banco do Brasil, por N motivos, e de repente ainda esteja em uma oportunidade de compra aí para você, que objetiva começar a fazer esse tipo de investimento. Ah, agora eu entendi! E o segundo ativo sobre o qual eu quero falar é uma empresa de transmissão de energia, ou seja, do setor elétrico. Aqui, por exemplo, tem. É um setor muito perene, é um setor que tem longos contratos, portanto, geralmente o rendimento, né, os retornos e os ganhos daquela empresa estão garantidos ali por muito tempo. São empresas que também são boas pagadoras de dividendos normalmente, e a específica do caso, Taesa, eu tinha por muito tempo em carteira a Taesa 11. 11, porque é um pacote de ativos e é assunto para um outro vídeo também, que eu pretendo gravar aqui para o canal. Vamos falar sobre isso em breve. É uma empresa que já tem aí algum nome no mercado, né, tem um certo peso na bolsa, e vocês podem também começar a pensar em fazer, de repente, ali uma análise mais aprofundada, porque eu particularmente analisei e achei que era que era uma boa opção, e como eu disse tempos atrás, eu tive, não tenho mais, que chegou em um preço que para mim já estava satisfatório, eu vendi os ativos e foi um bom negócio que eu fiz. E para que a coisa fique um pouco mais diversificada, vou falar também para vocês sobre um ativo que é um fundo imobiliário, o tão famoso NXRF11. Eu possuo em carteira, inclusive é a minha maior posição dentre os fundos imobiliários, e eu vou colocar para vocês aqui na tela algumas informações a respeito do fundo. Vocês podem ver aqui dados que são interessantes e que mostram questões de rentabilidade com a diferença, a subtração da inflação, o desconto ali em cima dessa porcentagem. São ativos dos quais eu já tive ou tenho. O MXRF11 é um bom pagador de dividendos, pago dividendos mensalmente, e é uma forma também de equilibrar ali a minha carteira. Se de repente um Banco do Brasil da vida não paga o dividendo, o rendimento neste mês, não paga no próximo, é um tempo em que eu vou recebendo dividendos do fundo imobiliário. De repente, seja algo também a se pensar aí no caso de vocês, mas muita gente tá muito valor a isso, até porque precisa de ter ali um fluxo de caixa mais significativo para estar
lidando com outros ativos. Então, pense nisso. Pessoal, e qual é a minha conclusão sobre esses ativos? Você está começando, eu particularmente pensando, na opinião novamente, ressaltando, você está começando ali nos investimentos, você não sabe muito bem como fazer análise de um ativo ou outro, ou não conhece a fundo algum fundo imobiliário, ou não conhece alguma empresa, eu fui nas mais seguras. Fui no MXRF11, que é um dos maiores da bolsa, fui no Banco do Brasil, que é uma empresa, como eu disse, extremamente consolidada e antiga, que já passou por inúmeras crises, assim como, por exemplo, a Taesa, que é uma transmissora elétrica, está num setor perene, boa pagadora de dividendos e é super conhecida na bolsa, é uma empresa que tem moral. Então, por que não? Vi ali o momento, principalmente o momento do investimento em cada um, porque não é porque a empresa seja boa que você vai chegar lá e dizer: "Ah, Então esse mês, quando eu receber dinheiro, eu vou comprar esses ativos porque eles são bons". não sei se está no momento bom o suficiente para que você compre aquele ativo". Se dentre os 3 que eu exemplifiquei aqui, um deles está em um bom momento, está com um preço razoável, com um preço bom, um momento interessante para se comprar, para se investir, é uma coisa. Mas se de repente está com preço alto, subiu demais, mesmo ele sendo um ativo bom, uma empresa boa, não é um momento interessante. Se calhar seria melhor esperar um pouco mais, até que o ativo esteja num preço mais promocional. E aí sim você poderia fazer a sua compra, iniciar ali os seus investimentos naquela empresa. Olha, muitíssimo obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui no canal, espero ter ajudado mais uma vez. Deixa aí nos comentários aí alguma informação que você tem a respeito desses ativos, que até me ajude a falar sobre eles, ou alguma dúvida que você tenha que ainda reste a respeito desses ativos ou de algum outro, vamos tentar ajudar de alguma maneira. Tá bem então, um grande abraço e até o próximo vídeo.